Prezados amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Cultura Adventista, um canal dedicado a temas bíblicos relevantes e interessantes. O vídeo de hoje é sobre aquele que é considerado o nome por excelência de Deus, o Tetragrama Divino. A divindade recebe diferentes nomes nas Escrituras Sagradas: Adonai, El, Elion, El Elyon, Eloá, Elohim, Shaddai, El Shaddai, dentre outros, mas seu nome principal é um tetragrama. O tetragrama é assim chamado por ser constituído de 4 letras do alfabeto hebraico. O tetragrama aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, sendo geralmente traduzido por Senhor. Na Almeida Revista Atualizada, sempre que o tetragrama é empregado no original, a palavra Senhor aparece grafada com todas as letras em caixa alta, para distingui-lo de Adonai, que também significa Senhor. Transliteradas para o alfabeto ocidental, as letras do tetragrama divino podem ser expressas por YHWH ou por IHWH, mas a primeira sequência ou forma é preferível, já que o Yud exerce função mais parecida com a de um Y, que é uma consoante, do que a de um I, que é uma vogal. Embora o tetragrama ocorra antes de Êxodo capítulo 3, versículo 14, é nesse verso que Deus se anuncia com esse nome a Moisés. Em Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3, Deus diz que se manifestou a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, isto é, Deus Todo-Poderoso, mas que pelo seu nome, o tetragrama, não lhes foi conhecido, o que significa que, em certo sentido, o tetragrama é o nome por excelência de Deus. É seu nome próprio e particular ao se revelar aos seres humanos. Esse nome ocorre por todo o Antigo Testamento, sendo o principal, mas não exclusivo objeto de atenção do terceiro mandamento. Ainda na Antiguidade, para evitar que o tetragrama fosse insultado entre os pagãos, os judeus passaram a não proferi-lo em voz alta, exceto no templo. O sacerdote e historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, afirma que não lhe era permitido proferir o nome sagrado de Deus. De acordo com o Talmud judaico, o tetragrama divino era proferido no templo tal como estava escrito, mas nas províncias ele era substituído por outros nomes. Após a destruição do templo em 70 d.C., o tetragrama divino parou de ser pronunciado definitivamente. Como não havia mais templo, não havia também lugar seguro em que ele devesse e pudesse ser proferido com o devido respeito. Daí em diante, por séculos, os judeus deixaram de pronunciar o nome sagrado. Quando liam as Escrituras e se deparavam com o tetragrama, pronunciavam o nome Adonai em substituição. Isso resultou no esquecimento da pronúncia real, exata e correta do tetragrama divino. Fator determinante para que isso ocorresse era a ausência de símbolos para representar as vogais no hebraico antigo. Tratava-se de um idioma com alfabeto puramente consonantal, ou seja, seus vocábulos eram escritos exclusivamente com consoantes. Isso pode parecer estranho para nós, mas era assim que funcionava. Posteriormente, na Idade Média, no século 7 d.C., os judeus massoretas criaram alguns sinais que indicavam como as palavras deviam ser pronunciadas. Esses sinais, que eram pontos e traços, são chamados de diacríticos. Alguns deles representam as vogais. Os sinais diacríticos foram adicionados acima, no meio e principalmente abaixo das palavras. Os massoretas fizeram assim para não alterar a formação básica dos vocábulos no texto bíblico, pois o consideravam sagrado. O objetivo dos massoretas era evitar que o som das palavras se perdesse, o que era de fato um risco, por estarem os judeus em muitas terras e sob influência de muitos povos, culturas e línguas diferentes, desde que tinham sido espalhados após a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. e sua expulsão da Judéia pelo imperador Adriano em 135 d.C. O problema é que, no caso do tetragrama divino, os judeus já não o pronunciavam há séculos, o que os levou a não saberem mais como fazê-lo. Por isso, não adianta hoje perguntar a um judeu como se pronuncia o tetragrama. Ele não saberá dizer com segurança. Ninguém sabe ao certo. É algo que se perdeu no tempo. Ocorre que, ao pontuarem as escrituras com seus sinais diacríticos, parece que os massoretas inseriram, no tetragrama, as vogais criadas para o nome Adonai. Ao que tudo indica, seu propósito era que o leitor, ao se deparar com o nome divino, mesmo que soubesse pronunciá-lo, não o fizesse, substituindo-o pelo nome Adonai. O Aleph, que é a primeira letra do nome Adonai, não tem som, parecendo-se na função com o nosso H. Embaixo do Aleph é possível ver 2 pontos. Esse é o Shevá,
sinal diacrítico criado para representar uma semivogal, isto é, uma vogal enfraquecida ou esvaída. Quando o Shevá aparece ligando uma consoante a outra, na mesma sílaba, será vocálico, tendo um som de E rápido ou breve. Quando o Shevá aparece no fim de uma sílaba, será mudo, não devendo ser pronunciado, servirá apenas para marcar o fim do som da sílaba. Quando o Shevá aparece debaixo de uma consoante gutural, aquela que para ser pronunciada deve provocar um arranhadinho na garganta, deverá ser acompanhado de uma vogal breve, a saber, ou patar, que é um A breve, ou segol, que é um E breve, ou kamatz katan, que é um O breve. Em Adonai, abaixo do Aleph, podem-se ver dois pontos, que é o Shevá acompanhado de um traço, que é o patar. O Aleph com o Shevá e o patar deve ser lido com um som de A rápido ou breve. O Dalet, que é a segunda consoante do nome Adonai, tem som de D. O ponto que aparece acima dele é o Rolam, que corresponde a um O longo. Ele pode aparecer na sua forma completa, formada pela letra Vav contendo um ponto acima, ou na sua forma reduzida, expressa apenas pelo próprio ponto. O Dalet, seguido do sinal diacrítico Rolam, deve ser lido como Do. O Nam é a terceira consoante do nome Adonai. Essa letra tem o som de N. Abaixo do Nam, aparece um sinal parecido com um pequeno T. Trata-se do sinal diacrítico Kamatz Gadol, que é um A longo. O Nam, acompanhado do Kamatz Gadol, expressa o som de Na. Por fim, vem a última consoante, que é o Yud, cujo som é de Y ou I. Forma-se assim o nome Adonai, que quer dizer Senhor. As vogais de Adonai são o Shevá composto de patar, o Rolam e o Kamatz Gadol. Como foi dito, acredita-se que os maçoretas inseriram as vogais da palavra Adonai no tetragrama divino para que o leitor pronunciasse Adonai sempre que se deparasse com um tetragrama. Dessa forma, abaixo do Yud foi inserido o Shevá composto de patar, isto é, aqueles dois pontos seguidos de um traço que estavam debaixo do Aleph na palavra Adonai. Mas quando o Shevá composto de patar é inserido debaixo do Yud, necessariamente sofre uma transformação. Isso ocorre porque quando o Shevá, que pode ter um som de E breve ou ser mudo, é colocado debaixo de uma consoante gutural, aquela que ao ser pronunciada exige que se arranhe a garganta, deve ser acompanhado de uma vogal breve. Em Adonai, estando debaixo do Aleph, que é uma consoante gutural, o Shevá tinha de se fazer acompanhar pelo patar, um A breve. A esse Shevá dá-se o nome de Shevá composto de patar e tem o som de A breve. Entretanto, quando esse Shevá é transferido para debaixo do Yud, que não é uma consoante gutural, ou seja, não é preciso arranhar a garganta, o patar é forçado a desaparecer, ficando apenas o Shevá mesmo, com seu som breve de E. Isso significa que Yud, acompanhado do Shevá, forma o som de IE. Em seguida, aparece a consoante Re, com seu som de RR com pouca aspiração. Acima dele, aparece um pontinho, que é o Rolam, aquela vogal que estava acima do Dalet em Adonai e que tem o som de O. A letra Re, acompanhada de Rolam, assume o som de Ro. Em seguida vem o Vav, com seu som de V. Abaixo dele aparece o Kamatz Gadol, aquela vogal que estava debaixo do Nam em Adonai e que tem o som de A longo. A letra Vav, com o Kamatz Gadol, deve ser pronunciada como Vá. Por fim vem mais um Re, que equivale ao nosso RR levemente aspirado e que, estando no final da palavra, desacompanhado de vogal, fica mesmo sem som, tendo apenas a função de dar tonicidade ao final da sílaba. O som de I, ao final de Adonai, decorre da consoante Yud, não de um sinal diacrítico, razão pela qual não é transferido para o tetragrama. Juntando todas as letras e sinais diacríticos, forma-se a palavra Yehová. Para encerrar o processo, fica faltando apenas um detalhe. No latim primitivo, o I tinha sempre o som do nosso I mesmo. Posteriormente, porém, desenvolveu-se a letra J, derivada do I, para diferenciar o I que funcionava como Y, uma consoante, do I que funcionava como I mesmo, uma vogal. Em ambos os casos, todavia, o som continuava sendo o de I, mesmo quando grafado como J. Entretanto, as línguas ocidentais acabaram sofrendo nova transformação, com o J assumindo o som do nosso J atual. Daí que da grafia Yehová passou-se a grafia Jeová, mas com a pronúncia Yehová, e só depois a pronúncia Jeová.
já que o H pode ser eliminado por sua irrelevância fonética. Assim como foi demonstrado, o som Jeová possivelmente decorre da aglutinação das vogais de Adonai com o tetragrama divino, não representando necessariamente a pronúncia original, real e correta do nome sagrado. Tudo indica que essa confusão se deu quando começaram a ser feitas as primeiras traduções das escrituras para as línguas comuns europeias. Os tradutores provavelmente leram o tetragrama com as vogais de Adonai. Mas, se Jeová constitui uma pronúncia artificial e talvez equivocada do tetragrama divino, qual seria então a pronúncia correta do nome por excelência de Deus? A resposta a essa pergunta estará em nosso próximo vídeo. Não perca! Por ora, o que importa dizer é que este é um tema muito especial e sagrado, pois o nome de Deus é grandioso. Ele mesmo o declara: "Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos." De acordo com o salmista, os que conhecem o nome de Deus nele confiam. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Na verdade, conhecer o nome de Deus significa muito mais do que saber sua real pronúncia. Conhecer o nome de Deus significa entender o seu caráter de amor e de justiça. Significa ter intimidade espiritual com Ele e fazer de coração sua vontade. Os que conhecem o nome divino no sentido mais profundo do que isso significa são aqueles a quem Ele não desamparará. Os que não se dispuserem a conhecer ao Senhor e ao seu nome durante o tempo da oportunidade, acabarão por reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro no dia da calamidade. Mas nesse dia, apenas reconhecê-lo como o verdadeiro Deus não será suficiente para trazer a salvação eterna. A respeito desses, também diz o salmista: "Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra." Não deixemos para o dia da calamidade. Hoje mesmo, no tempo da oportunidade, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois, como a alva, a sua vinda é certa. Que Deus os abençoe.